Muito boa noite, bem-vindo ao Poder Local Lisboa na TVL. Após 40 anos de uma existência marcante na cidade de Lisboa, a EPUL, Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, foi extinta e está em processo de liquidação. Um processo, como se sabe, complexo na sua vertente política, social e jurídica, e que é então o tema desta primeira edição do Poder Local Lisboa, para o qual conto com a presença de 6 representantes dos respectivos partidos das concelhias de Lisboa. Passo a agradecer a presença de todos e às apresentações então dos nossos 6 representantes. Aqui à minha esquerda, Modesto Navarro pela CDU, a seguir António Proa pelo PSD, depois pelo PCTP-MRPP temos Luís Júdice. Aqui à minha direita, Rita Silva, do Bloco de Esquerda, depois Hugo Chambre Pereira, pelo Partido Socialista e, finalmente, pelo CDS, temos então João Gonçalves Pereira. Mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem aqui para realizarmos então este debate, que é então sobre a EPUL, a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa. Eu começo com a situação em relação ao número de habitantes, a situação em termos de população da cidade de Lisboa, que desde 1974, como se sabe, perdeu 50% da sua população, tendo sido já inclusive apanhada por Sintra e pelo conjunto Porto Gaia. Começo por si, Modesto Navarro. A justificação de António Costa para a extinção da EPUL nesta altura é exatamente, e passo a citar, que a função essencial para a criação da EPUL está, neste momento, esgotada. Pedia-lhe um comentário e se esta justificação satisfaz a população de Lisboa. Bom, a EPUL foi criada para organizar Lisboa. É a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, como se chama. A gente conhece-a pela sigla, mas de facto é isso, é esse sentido. E a EPUL tinha 2 características, digamos assim, distintas, que continuavam a ser essenciais para Lisboa, continuam a ser. Uma delas era a construção de habitação a custos controlados a partir do património municipal. A Câmara tem muito território, portanto, envolvendo uma empresa pública na construção, mesmo em parcerias, obviamente, com outros operadores, significaria, hoje, então que se põe essa questão do esvaziamento de Lisboa, significaria a atração de gente jovem, nomeadamente para a cidade. E também a manutenção, digamos, dos habitantes que tem e que está a perder continuamente. Por outro lado, sendo Lisboa hoje uma cidade com problemas gravíssimos na área da recuperação do património, é evidente que poderia ser fator importantíssimo na captação de financiamentos, na organização de projetos, dos centros históricos, etc., porque aqui põe-se uma questão de fundo, que é a questão do serviço público. Não é? E, na sua opinião, é que estava esse serviço público? Exatamente. À parte, digamos, os desvios para que foi empurrada pelos executivos da Câmara, nomeadamente os apoios aos estádios do Sporting, do Benfica, ao Parque Mayer, aos gastos suntuosos com o Parque Mayer, o Val Santo António, etc., todas as polémicas que trouxeram à EPUL dezenas e dezenas, por volta de 80 milhões de euros de dívida por parte da Câmara, porque a EPUL foi obrigada a pagar, digamos, custos insuportáveis nessa altura e que não se justificavam. Mas, à parte disso, a EPUL tem conseguido, digamos, manter esse trabalho e ter feito propostas. Ainda recentemente a Câmara recusou, no ano passado e já este ano, recusou várias propostas nestas áreas que eram vitais para a cidade de Lisboa. Exatamente quando esta cidade se esvazia e se aproxima dos 500 mil habitantes, quando eu a conheci com 1.200.000, não é? Quando vim em 1963 para Lisboa, numa situação destas, então, mais fortemente, teria lugar uma empresa que efetivamente pudesse coordenar, como empresa pública, tudo isso. Ela foi criada em 71 para fazer esse papel, para ter esse papel de ordenamento, digamos, da cidade, o grande ordenamento e o pequeno ordenamento, e agora tem razões mais que suficientes para continuar nessa função. Sendo que eles, os trabalhadores, são 144 trabalhadores que se disponibilizaram. Continuaram a disponibilizar-se e a fazer propostas. E, portanto, são equipas e dirigentes altamente formados que agora se esvaem numa situação que é uma cortina de fumo de uma dívida que foi criada pela própria Câmara e que obrigou a EPUL, digamos, a endividar-se, que não a resolveu,
que não, digamos, retribuiu esse dinheiro à Apple, pelo contrário, aproveitou como cortina de fumo para o seu esmagamento e para a sua eliminação. Pelas suas nesta palavras, situação. Modesto Navarro, depreendo que não aceita esta justificação de António Costa. Nós pelo menos batemos fortemente na Câmara e aqui na Assembleia Municipal pela manutenção da Apple, por olhar para a Apple e vê-la e reorganizá-la até com outras empresas municipais, não é? No sentido dela cumprir esse papel que era essencial a partir do património municipal e a partir da necessidade urgente de reabilitação, que a ser feita só por privados, obviamente irá encarecer a habitação na cidade de Lisboa. Já assistimos a situações de especulação desmedida com apenas, digamos, a lavagem da cara a prédios e a expulsão de pessoas através da lei que nós chamamos de lei dos despejos, a lei das rendas. Já acontecem aqui situações de alto negócio que se configuram e que, portanto, são indesejáveis para a cidade de Lisboa. Que são indesejáveis para a cidade de Lisboa. Por outro lado, António Proa, o PSD absteve-se da deliberação da Assembleia Municipal. Neste momento, o PSD aceita esta justificação de António Costa sobre a função para a qual foi criada a EPUL e que estará neste momento esgotada. Qual é a sua opinião? Bom, a EPUL desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Há zonas da cidade que são emblemáticas, que são obra da EPUL. Recordo só a título de exemplo, Telheiras ou zona do Restelo, são zonas emblemáticas que foram resultado do trabalho da EPUL num período em que havia território da cidade de Lisboa disponível para urbanizar, e foi essa a razão de ser da constituição da empresa. Passados 40 anos, de facto, esgotou-se, cumpriu-se, se quiser, aquilo que foi um papel importante que a EPUL desempenhou na cidade. Não se esquecendo que a cidade está mais vazia do que nunca, pelo menos desde um facto, o início da sua em termos de população, já não em termos de edifícios. Aliás, e poderemos ir mais à frente a uma outra questão importante, há muitos edifícios em muito mau estado. Aliás, a própria Câmara enumera cerca de 9.000 edifícios em muito mau estado e é preciso a recuperação. Mas, de facto, aquilo que foi o papel da EPUL, esse cumpriu-se, que foi o de urbanizar a cidade. E, cumprido esse papel, para o PSD, as empresas municipais são instrumentos das políticas municipais. E, nessa medida, se perdem a sua utilidade, então não há razão para subsistirem quando elas representam um encargo para o município e para os municípios. E, portanto, nessa medida, o PSD viabilizou, absteve-se e, por isso, viabilizou a dissolução da empresa, porque entende que se cumpriu o papel que a empresa, que é a EPUL, podia desempenhar, não as responsabilidades que o município tem numa série de áreas, nomeadamente na reabilitação urbana, e que, aliás, podia ter sido uma aposta, e nestes 6 anos de responsabilidade do Dr. António Costa não foi efetivamente. A EPUL eventualmente podia ter também cumprido esse papel, mas não foi vontade da Câmara que cumprisse um papel em matéria de reabilitação. Aliás, há uma sociedade de reabilitação urbana, havia 3, o Dr. António Costa entendeu dissolver 2 delas, e, portanto, resta uma empresa de reabilitação urbana na cidade. E, portanto, em matéria de reabilitação, muito pouco foi feito e a EPUL nada fez. Sendo que, do nosso ponto de vista... Mas também poderia fazer. Poderia tê-lo feito. Aliás, o que está aqui em causa e a nossa divergência relativamente ao Dr. António Costa e esta decisão tem que ver com esta decisão aparecer como desgarrada de um pensamento global, uma visão global para aquilo que deve ser o papel do conjunto das empresas municipais. Esse devia ser, esta eventual decisão devia ter sido o resultado de uma análise e de uma decisão global sobre a estrutura empresarial do município. Infelizmente não foi, e a EPUL foi abandonada durante uma série de anos. Houve uma inércia significativa na relação da Câmara com a EPUL, e chegados aqui, a situação da EPUL de facto não era sustentável, era um encargo que, do nosso ponto de vista, não fazia sentido permanecer. Muito bem. Luís Júdice, neste momento, e são números que nos chegaram, há 200.000 fogos em Lisboa devolutos. Seria urgente manter-se uma empresa pública como é a EPUL, na medida em que vai ficar um lugar vazio ou por preencher? Não só seria importante mantê-la,
como é absolutamente essencial se tiver uma estratégia para a cidade de Lisboa como aquela que nós preconizamos. A Helena Fonseca disse muito bem no início na sua introdução, de que desde 1974 até à data, Lisboa tinha perdido qualquer coisa como metade da sua população. O que quer dizer que perde em média 10 mil habitantes por ano. Por ano. 10 mil habitantes por ano? 10 mil, o que quer dizer que no mandato do António Costa perderam-se entre 60 a 70 mil habitantes na cidade de Lisboa. Se fizermos uma aproximação estatística, não é? Ora, isto tem a ver com várias coisas. Prende-se com outras questões que, se não forem abordadas, não se compreende a importância da EPUL. Por exemplo, a indústria saiu da cidade. A indústria hoje tem um valor residual no PIB da cidade. Claro que isto cria um sufoco para a tesouraria do município, que a compensa como? Com taxas, emolumentos, multas, enfim, com a produção de empresas como a AML, porque toda a estratégia da cidade foi concebida no sentido de deixar a cidade ser invadida pelo automóvel e pelo pato-bravismo. Até agora o pato-bravismo tinha, como dizia o Modesto Navarro Ribem, tinha um travão. E o travão chamava-se precisamente EPUL. E chamava-se EPUL porquê? Porque há situações que a EPUL, como desenvolvia a habitação a custos mais contidos, para uma população mais pobre, não é? Servia de travão, pelo menos em determinadas áreas de Lisboa, à especulação imobiliária. Além disso, tinha outra função, que era a promoção e asseguramento de habitação, designadamente para jovens, não é? A preços inferiores ao normalmente praticado pelo mercado. Ou seja, deixando de existir a EPUL, deixa de existir este travão de compensação em termos de mercado. Luís Judice, não sei se é esse o seguimento do seu raciocínio, mas há quem fala aqui numa cedência ao lobby da construção. Eu costumo dizer que a intenção podia não ser essa, mas o resultado vai ser esse, certamente. A intenção podia não ser essa. Aliás, há gente dentro do PS e dentro de outros partidos que têm as melhores das intenções relativamente à sua ação política. O problema é contextualizar os resultados dessa ação. E isso não tenho dúvidas nenhumas que a extinção, que na minha opinião não vai ocorrer, a extinção da EPUL teria esse resultado. Não é? Já lá vamos. Exatamente. E depois há a questão da dívida. Há a questão, aliás, qual foi, em que é que se baseou esta decisão? O Modesto Navarro já deu alguma pista acerca disso, portanto, foi que o contexto era muito adverso para uma empresa como a EPUL, que a empresa não tinha capacidade de gerar resultados financeiros suscetíveis de acorrer aos seus custos de exploração, mas escamoteando que dos 85 milhões de passivo que a EPUL tem, 60 desses milhões foram decorrentes de um empréstimo que foi obtido junto de bancos como o Dexia e o BNG, um banco holandês, não é? Dexia, que como se sabe está em insolvência, não é? E que há um compromisso entre o executivo camarário e os dois credores, Dexia e BNG, no sentido de extinguir a EPUL. Um compromisso que não podia ter sido assumido sequer, porque tendo sido a EPUL constituída por decreto-lei da Assembleia da República, exatamente, já explicarei a seguir o que é que se passa, não é? É a polémica na vertente jurídica. Exatamente. E além da vertente ética, não é? Obviamente. Não é? Portanto, a EPUL teve que suportar, como o Modesto Navarro já disse, a questão do Euro 2004, os contratos com o Sporting Clube Portugal e o Sporting Lisboa e Benfica, que foram avultadíssimos, para depois a Câmara Municipal, inclusivamente, ter inviabilizado o negócio, não aprovando os necessários instrumentos urbanísticos. Ou seja, comprometeu o retorno que a EPUL esperava do loteamento, para a qual
foi obrigada a entrar, não é? Pela própria Câmara Municipal, para não falar dos processos megalómanos do Parque Mayer, em que houve fortunas incríveis para projetos absolutamente megalómanos do arquiteto Frank Gehry e do Jean Nouvel, como a construção do arquivo e da Biblioteca Municipal no Val de Santo António. Mas depois pode-se dizer, mas isso foi na época do PSC, mas não. Na época do António Costa, não é? Houve, por exemplo, a indicação por parte da Câmara Municipal de que a EPUL adquirisse 4 prédios na Rua de Campolide para serem demolidos para haver um alargamento da via. Foi a EPUL que se chegou à frente, que suportou esses custos e não teve qualquer retorno em relação a isso. Portanto, se a Câmara pagasse, por exemplo, os 45 milhões que deve à EPUL, se a EPUL não tivesse sido envolvida neste tipo de operações, nomeadamente a recuperação de espaços verdes e mais coisas, não é? Não só tinha viabilidade financeira, como tem, é preciso dizer que o património da EPUL está hoje calculado em 350 milhões. Ou seja, 5 vezes mais do que o passivo que tem, não é? Muito bem. Rita Silva, em relação às intenções, às verdadeiras intenções de extinguir a EPUL, concorda com a opinião do Luís Júdice que haverá outros interesses por trás? A Câmara tem apostado numa perspectiva de que a reabilitação urbana na cidade deve de ser feita pelos privados e que a reabilitação do espaço público aí é que há uma maior intervenção da autarquia. E nós realmente não concordamos que essa intervenção seja feita pelos privados e quando se extinguiu a EPUL, é claro que a Câmara abdicou de um instrumento muito importante para poder ela também intervir ao nível da reabilitação urbana, porque achamos que essa devia de ser agora o grande desígnio da EPUL. No fundo, nós achamos que não se esgotou o papel da EPUL, mas que é preciso repensá-lo e redirecionar para aquilo que são as necessidades hoje. Realmente, as necessidades hoje não são nova construção, não precisamos de construir mais. Mas muita reabilitação urbana. Mas muita reabilitação urbana. E a EPUL também tem essa competência e tem esse conhecimento e tem essa capacidade. E precisávamos que houvesse também uma política pública de habitação, que é realmente uma prioridade neste momento. Porque não é um problema de falta de casas, mas é um problema de falta de acesso. E de muita gente, há muitos jovens que não conseguem sequer sair de casa das suas famílias para poder avançar a sua vida para uma casa, ou que são expulsos da própria cidade para zonas periféricas, mais baratas, e que acabam por se afastar da cidade, e isto faz com que a cidade também perca vitalidade há um esvaziamento, mas que isto depois acaba por ter impactos económicos também na própria cidade, densidade, etc. É claro, e vamos assistindo, nós hoje em dia quando andamos pela cidade não há uma rua que não tenha um prédio vazio, que não tenha todos empardados, achamos que realmente é uma prioridade para a cidade. E a Câmara precisava de um instrumento muito forte, realmente, como dizia o Modesto Navarro, é verdade que a reabilitação apenas feita por privados vai fazer com que, é aquilo que nós temos hoje, é pouca reabilitação, não é suficiente, é muito virada para um segmento mais de luxo, e não temos um programa que pudesse desenvolver de uma forma mais geral na cidade uma reabilitação que providenciasse também depois associada a uma política de habitação e arrendamento, ou seja, isto tinha que ser dentro de um plano integrado, de uma política em que a EPUL, a CERU, a GEBALIS, ou seja, tudo o que é os instrumentos que a Câmara tem ao nível da habitação que deviam de ser articulados, integrados necessariamente também com investimento para este tipo de intervenção. Isso seria muito importante também no contexto da crise que temos neste momento, porque vinha dinamizar a economia, vinha criar uma atividade importante
que poderia gerar emprego e podia dar de alguma forma. No plano nesta urbanístico cidade, seria muito útil à muito, cidade. muito importante, sim. E por isso é claro que quando a Câmara abdica de um instrumento forte como este, está a dar espaço realmente a outros interesses. Que poderá ser... Ou pelo menos está-se a desinteressar ela própria de intervir numa área que achamos que é prioritária neste momento na cidade. Bem. Hugo Cheiro Pereira, em relação à justificação sobre a extinção da EPUL, o Presidente António Costa não se estendeu muito. Ficou por esta frase e pouco mais, que a função essencial da EPUL estava esgotada. Como é que se pode explicar às pessoas que num contexto de crise e numa situação em que a cidade está desertificada e numa situação em que a cidade tem cerca de 200 mil fogos devolutos, como é que se explica isto às pessoas, aos cidadãos, à população de Lisboa, que é este momento para extinguir uma empresa pública como a EPUL? Então, boa noite. É óbvio que a opção que foi tomada, do ponto de vista político, não foi a opção mais fácil, mas que é uma opção que vem num contexto muito difícil em que a EPUL fez um incumprimento face a um empréstimo que tinha em relação ao Banco Dexia, que foi algo que se calhar ninguém deu o valor devido, mas que se não fosse a rápida intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, podia ter tido consequências muito graves, não só para Lisboa, para o município de Lisboa, como para também o país, que é um default para um banco internacional, e atendendo ao contexto bancário internacional, podia ter tido consequências muito graves. Marca, sem dúvida nenhuma, aquilo que é a necessidade de uma decisão rápida por parte da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa teve logo que fazer face àquilo que foi o incumprimento que a EPUL teve, e teve que fazer um pagamento de 18 milhões de euros, de forma a que o município de Lisboa, porque tinha sido também alavalista em relação ao empréstimo, não entrasse em cumprimento, e que também, ao mesmo tempo que isso estava a passar, obviamente que o objeto social da empresa, aquilo que é o core da empresa, estava neste momento também esgotado, porque uma coisa é uma empresa para construção nova, para depois entrar em áreas de Lisboa que é necessário construir, outra coisa é um programa de também de reabilitação. Mas como já se falou aqui, essa competência a EPUL também a tinha, de reabilitação mas urbana. Há outro tipo de mecanismos que Lisboa está a ter. Recentemente foi aprovada uma estratégia a nível de reabilitação da também urbana, com uma criação de auros, de uma série de áreas, com vários tipos de benefícios a nível de IVA, a nível de IRS, mesmo para as pessoas que queiram fazer obras com isenção de IMI. Ou seja, há uma política mais larga em relação à parte de reabilitar. Isso será sem dúvida suficiente, nenhuma. Pereira, dada a dimensão do território e do número de intervenções que há a fazer na cidade? É um começo de um caminho que tem que ser feito e que, sem dúvida nenhuma, vai ter também uma outra etapa importante, que é a nível de uma estratégia futura, com a estratégia de também Lisboa 2020, em que vai haver também a capacidade de intervir melhor a esse nível, e como tal é um caminho que tem que ser feito. Agora, sem dúvida nenhuma, que a EPUL, face àquilo que era um passivo estrutural enorme, que pode ser discutido, mas sempre foi o caminho da Câmara Municipal. Como disse aqui o Luís Júlio, disse, se a Câmara pagasse tudo o que deve à EPUL, provavelmente não estaríamos a falar de um passivo pelo menos tão grande. Não é bem verdade, porquê? Porque então, aquilo que é possível de ser pago, ou seja, aquilo que no ponto de vista político e houve uma série de discussões em Câmara sobre isso, foi algo que também, em sede de várias comissões na Assembleia Municipal, foi amplamente também discutido, e uma das coisas que eu próprio tive o cuidado de pedir à senhora, da vereadora, que tem o pelouro de finanças, como tal, como sócio único, é a entidade da Câmara Municipal que melhor consegue saber o que é a diferença entre o deve e haver entre a Câmara e a EPUL, no encontro de contas. Foi respondido pela senhora vereadora, num ofício que eu tenho aqui de dia 19 de fevereiro, que a dívida que a Câmara Municipal de Lisboa tem à EPUL é de 13,6 milhões de euros. E a dívida que a EPUL tem à Câmara Municipal é de 33,8 milhões de euros. Foi um documento que todas as forças, por isso foram reportados a 31 de dezembro de 2012. É um documento que todas as diversas forças políticas também tiveram acesso, e que é um encontro de contas que é possível no ponto de vista daquilo que são o conjunto de processos
e de pedidos que também foram feitos. Uma coisa que acho que é importante de também salientar é que, se calhar, no ponto de vista político, tinha sido mais fácil para o Executivo Municipal, para o Presidente António Costa, discutir sobre de quem era a culpa em relação ao conjunto de processos que se passaram nos estádios e tudo mais. Mas optou por resolver lá o problema de base, o problema de raiz, e sem estar de forma constante a discutir isso, apesar que, por exemplo, há um relatório do Tribunal de Contas que tem uma série de recomendações futuras que eu penso que também situações como ocorreram com a EPUL não devem voltar a acontecer, sob pena de também sistematicamente termos também empresas municipais que não cumprem aquilo que é a sua função para a qual que servem e depois não têm a capacidade de se manter ao longo do tempo de forma mais ou menos sustentável, que tem que ser sempre aquilo que o objetivo que uma empresa municipal tem uma função municipal, mas também tem que ser também sustentável, porque na sua opinião, a EPUL não respondeu às necessidades da cidade nestes anos, nestes mais de 40 anos? A EPUL tem, do ponto de vista histórico, um papel muito importante durante muitos e muitos anos. Mas não agora. Mais de 40 anos. Ela permitiu, em alturas muito difíceis daquilo que é a cidade de Lisboa, construir e permitir que muitas pessoas tivessem acesso a uma casa, tivessem acesso à habitação. Foi responsável pela criação de pela construção de 10 mil fogos municipais. Como tal, há um património histórico muito importante que sempre foi rechaçado por todos, por isso nunca foi o tema de também discussão, e que aquilo que tem que ser visto é a nível de futuro, há uma estratégia futura, e aquilo que eu considero é que a EPUL escutou aquilo que é a sua missão, e como tal tem que haver outro tipo de políticas que estão a haver já a nível também da Câmara Municipal de Lisboa e que têm que ser continuadas. Muito bem. João Gonçalves Pereira, esta explicação, este esclarecimento de quem é a favor da extinção da EPUL convence-o? Acha que, de facto, a função da EPUL esgotou-se e, neste momento, há outros mecanismos, há outros projetos que poderão ocupar as competências da EPUL, as também competências da EPUL, como, por exemplo, a reabilitação urbana? Helena, antes de mais, muito boa noite, permita que a cumprimente e que agradeço ao convite que foi dirigido e elogiar também, evidentemente, estas iniciativas e a discussão do poder local. Antes de responder à sua pergunta, permita-me que faça aqui uma pequena provocação à extrema-esquerda, mas é caricato ver a extrema-esquerda a defender uma empresa que foi criada em pleno Estado Novo. É bom recordar isso foi que na altura o Presidente da Câmara, Engenheiro Santos e Castro, solicitou ao Governo, à época, que criasse e que desse origem a esta empresa municipal, e teve um primeiro presidente, também gostaria de fazer aqui esta referência porque é alguém que tenho, por quem tenho elevada estima, o primeiro presidente da EPUL, o Dr. Dinis Soares da Costa, que depois perseguiu todo um rumo, pelo menos durante 4 ou 5 anos. E, portanto, passada a provocação, dizer-lhe o seguinte: em relação à missão da EPUL, e eu já lá irei, devo dizer que poderia não estar esgotado a missão da EPUL. E, no meu entender, isto tratou-se apenas de uma mera manobra de campanha eleitoral do Dr. António Costa, e vou justificá-lo porquê. O CDS sempre defendeu desde o início, aliás, o CDS foi o primeiro partido em democracia a extinguir uma empresa municipal. Na Câmara Municipal de Lisboa, a empresa Lis Desporto. Foi o primeiro partido a fazer. E, portanto, o CDS, desde o início, defendeu uma redução do número de freguesias, também de freguesias, de empresas municipais. Isso é outra história. O número de empresas municipais na cidade de Lisboa. E defendemos, e não é de agora, não é de há um ano, não é um ano antes da campanha eleitoral que o fazemos, dizemos que deve haver uma avaliação séria daquilo que é o setor empresarial local. Devemos fazer uma avaliação. E o CDS tem propostas concretas neste domínio, ainda este mandato. Proposta de extinção, designadamente da EGEBOLIS. Há uma direção municipal de habitação, porquê manter aquela empresa? Deve ser avaliado. Dou outro exemplo, o caso da EGEAC. Temos uma empresa para fazer festas. Quer dizer, num período em que o país está a passar, a austeridade está a passar, quer dizer, a empresa municipal e o município entende que a prioridade é extinguir uma empresa como a EPUL, que tem a história que tem na cidade, e um tributo que é amplamente reconhecido por todos, e em relação às outras empresas municipais não se avalia, não se estuda. Bem, e, portanto,
Não ponho em causa que, eventualmente, a EPUL pudesse ser extinta. Não é isso que, a meu ver, que está em cima da mesa. O que devia estar em cima da mesa era uma avaliação de todo o setor empresarial local e ver, designadamente, e falou-me na questão da missão, devo dizer que a missão e naquilo que está disponível no site da própria EPUL, eu vou só à primeira premissa, à primeira missão que vem lá elencada, e eu penso que esta missão não estará esgotada, pelo menos neste primeiro, permita que leia, desenvolver e propor e executar soluções para a promoção da regeneração, rejuvenescimento e requalificação da cidade de Lisboa. Bem, se há coisa que Lisboa precisa é de requalificação. Se há coisa que Lisboa precisa é de reabilitação. E, portanto, a EPUL poderia ser, não tem que ser, mas poderia ser um instrumento, não só para a questão da reabilitação, como também para a política de arrendamento na cidade de Lisboa. Portanto, poderia ser aqui uma forma de ajudar a regular até o próprio mercado. Mas eu, permita-me e comecei por aí, por dizer que isto era apenas uma manobra em vésperas de campanha eleitoral. E, portanto, isto é uma extinção casuística do Dr. António Costa, porque eu vou aqui recordar aquilo que nos 40 anos da EPUL foi escrito no prefácio esse escrito pelo atual Presidente da Câmara, e, portanto, estamos a falar de 17 de novembro de 2011, portanto, estamos a falar há pouco mais de um ano, em que foi escrito o seguinte: Lisboa não seria a mesma cidade sem os importantes contributos que a EPUL tem vindo a dar. E no futuro, esses contributos poderão ainda ser mais ambiciosos, para bem da cidade e, sobretudo, para o bem das pessoas que lhe dão vida. Eu pergunto como é que é possível a mesma pessoa que escreveu isto há um ano dizer o que diz hoje. Um ano depois, porque a decisão, quando foi anunciada, foi precisamente em novembro de 2012. Agora que fique claro, não ponho em causa que a EPUL não possa ser extinta, não é isso que está em causa. Agora, vamos fazer uma discussão séria, vamos discutir o setor empresarial local e depois decidir o que é para extinguir, o que não é para extinguir e o que é que eventualmente pode ser para reforçar. Isso é que é uma avaliação séria. Agora, manter empresas municipais para festas... Portanto, há aqui uma incoerência, na sua opinião. É uma evidência. Uma evidência, muito bem. Modesto Navarro, há outra situação aqui que é aflitiva socialmente, porque há trabalhadores em causa, há mais de 100 trabalhadores que têm EPUL. O Presidente António Costa já referiu que esses trabalhadores serão integrados na Câmara Municipal de Lisboa. O que é certo é que, primeiro, eles próprios não querem a extinção da empresa e, segundo, não acreditam nesta promessa. O problema da extinção da EPUL tem a ver, por exemplo, com a suspensão dos estatutos, porque nos estatutos diz-se que, em caso de extinção, o município tinha que assumir responsabilidades na totalidade dessa extinção e, portanto, coloca-se na ilegalidade, não assumindo aquilo que era a obrigação do município. Mas esta preocupação dos trabalhadores... Os 144 trabalhadores são mais ainda em função da valia para Lisboa. Tem uma larguíssima experiência. Nós contatámos com administradores, com dirigentes e com trabalhadores que estiveram na Assembleia Municipal em reunião connosco em várias situações e que nos comunicaram toda a vastíssima experiência que tiveram e a predisposição para se manterem, digamos, no ativo, com todos os desafios que existem para Lisboa e que estão consignados em projetos que ainda recentemente eles fizeram, a empresa fez à Câmara Municipal e que a Câmara Municipal por simplesmente ignorou. Bom, a EPUL existe desde 1971 e nós, que temos uma visão científica da história, obviamente que não recusamos tudo quanto aconteceu antes de 1974. Designadamente os bons exemplos. Aconteceram coisas boas e coisas más na cidade de Lisboa. Claro. E os olivais é uma coisa boa na cidade de Lisboa, não é? E toda a ação destas empresas no desenvolvimento, na abertura da cidade, lembramos das avenidas novas, tudo quanto significou o rasgamento da cidade. Bem, a amplitude foi a modernidade, não é? E a modernidade pode continuar. Há uma questão que eu coloco em termos, por exemplo, ainda de habitação. Nós recentemente aprovou-se na Assembleia Municipal o plano de pormenor das Amoreiras. Bom, mas aprovou-se o plano de pormenor excluindo zonas velhas, casas velhas em ruína, que é propriedade, é território da Câmara Municipal e que poderia ter sido incluído no plano pormenor numa perspectiva de futuro. Se é daqui a 5 anos ou daqui a 20, não interessa discutir, interessa é ter uma perspectiva de futuro. E esse território, sendo do município, devia ter sido integrado no plano pormenor, na rua de Campo de Ourique,
Há um conjunto ali vastíssimo de casas que estão de facto em ruínas e que podiam ter sido incluídos e não foram, e nós propusemos isso, e não foram incluídos. Porquê? Porque não há efetivamente, não havia já a perspectiva da intervenção no território em termos de favorecer a habitação a custos controlados, na perspectiva do rejuvenescimento dos jovens. A Apple tem uma empresa que se chama Apple Jovem, não é? E que teve os maiores problemas para construir e para dar andamento ao projeto do Martim Muniz, não é? Com todas as vicissitudes Um empreendimento que nós conhecemos. está agora em Na Assembleia comercialização. Municipal houve vários pareceres, estou a lembrar-me da Comissão de Urbanismo, a que eu pertenço, mas a Comissão do PDM e a Comissão de Finanças, que deram vastíssimos argumentos para não se cair nesta situação da eliminação da empresa. Sendo que, efetivamente, há empresas, o caso da GEAC, efetivamente é uma empresa importante que desenvolve atividades na cidade de Lisboa para fazer festas e para ganhar clientela de apoio a António Costa, na área intelectual, em diversas áreas, porque faz, efetivamente, nos teatros e noutros espaços da cidade de Lisboa, uma política que é efetivamente direcionada para a captação de apoios a António Costa. Cantores, artistas, etc. Cedem, dão todas as facilidades, porque é evidente que isso dá suporte depois eleitoral. Eu queria falar da questão da Lix Desporto. O CDS vangloria-se da extinção da Lix Desporto. Mas eu queria lhe falar que toda a cidade de Lisboa, nos bairros, nos clubes desportivos, nas associações, se lembram perfeitamente dos Jogos de Lisboa, onde um vereador do PSD esteve também... Mas não eram organizados, não eram organizados pelo Lix Desporto, eram organizadas pela vereadora, pela Câmara, e lembro-me da vereadora Rita Madagarinho. Não, mas está bem, por uma questão de precisão. Não vale a pena entrarmos aqui, digamos, em discussão, e depois são vários votos. Era por uma questão de precisão só. Mas, de qualquer maneira, os Jogos de Lisboa foram uma marca na cidade de Lisboa e desenvolveram atividades a vários níveis, nos bairros, nas freguesias. Há quem não concorde. E houve... Não, é importante, mas sem Lix Desporto. Mas Era houve... Era a Mas Câmara. então procurasse outra solução. Não era eliminar. O que se fez foi, eliminando a empresa, eliminaram-se os Jogos de Lisboa. Eliminaram-se as atividades populares numa área, que é o desporto, que é uma área cultural, que é essencial para a população da cidade. Nós tínhamos todas as áreas, todas as zonas da cidade envolvidas. Mas o que é necessário é, havendo uma Assembleia Municipal, havendo comissões, havendo a Câmara Municipal, o que interessa é debruçarmos sobre os problemas com boa fé e não com má fé. Porque a certa altura estamos a atacar as GEBALIS. As GEBALIS têm algum papel importante do ponto de vista do enquadramento de populações que não têm apoio nenhum e não teriam apoio nenhum se não tivessem as GEBALIS logo ali. Têm erros, má gestão. Então, comparadas com a EPUL em termos de má gestão, já lá tinham ido, não é? Tanto as GEBALIS como outras. E, no entanto, nós entendemos que é necessário criar condições para que elas funcionem em função das populações e não extingui-las por simplesmente porque há um ódio, digamos, àquilo que é as empresas, àquilo que são as empresas municipais. Ora, as empresas municipais são criadas em determinado momento para cumprir um determinado objetivo. Ou se reconfiguram, se há necessidade disso, ou se dá melhores condições, ou então esgotada toda a sua função. Ora, não se entende, por exemplo, tenha sido extinta a empresa pública na zona oriental, da zona centro da cidade, e que se tenha mantido uma empresa pública na zona oriental, quer dizer, na zona ocidental, da reabilitação. Portanto, nós recentemente tivemos uma reunião e apercebemos com a administração dessa empresa que de facto há coisas importantes, mas essas coisas importantes, que são localmente importantes, deviam estender-se a toda a cidade e devia ser a EPUL como empresa fortemente vocacionada, com trabalhadores especializados e com grande experiência a fazer esse trabalho de revitalização, de rejuvenescimento, porque é disso que trata. Na zona da ajuda, em determinados sítios, em determinadas ruas, há a modernização de facto da cidade. E às vezes com situações que custam um pouco, o que é preciso é encontrar as soluções. Mas já disse há outras empresas para esse efeito, há outros mecanismos para esse efeito. Mas então que haja outras empresas, que haja operadores. Nós não temos então já agora visões rasgadas. Nós pensamos que a EPUL poderia ser
fundamental na captação de financiamentos na própria Comunidade Europeia e poderia, de facto, juntar os operadores e, digamos, organizar ações, porque Lisboa precisa, em todos os bairros históricos, de revitalização, de recuperação. E, portanto, de introduzir, digamos, as populações naquilo que é a vida local, de as chamar e de as fazer intervir. A vida da cidade. António Peroa, em relação aos trabalhadores, devem ser integrados ou devem ser indemnizados? Bom, eu acho que eles devem ser salvaguardados todos os direitos que lhes são devidos, como é evidente, sobre isso não há dúvida nenhuma, e mais. Obviamente que numa altura económica difícil para o país, este tipo de decisões tem um impacto social significativo. Agora, são 144. Sejamos claros também. Essa integração deve ser feita na exata medida daquilo que for considerada a necessidade da Câmara e não a Câmara funcionar como uma almofada, alimentando, enfim, necessidades que são individuais, mas que não correspondem à necessidade coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Porque esta matéria é uma matéria muito delicada, de facto, e eu compreendo a situação individual de cada trabalhador que vê o seu posto de trabalho posto em causa. Compreendo, e obviamente que ninguém vê de ânimo leve uma situação destas acontecer. Mas a Câmara Municipal tem que zelar, em primeiro lugar, pelo interesse coletivo, o interesse do município e salvaguardar as melhores condições para que os recursos do município sejam postos ao serviço da cidade, dos lisboetas, e não ao serviço do interesse particular de cada um. O que aconteceu relativamente aos trabalhadores foram duas coisas. O Dr. António Costa resolveu, numa atitude, se me permitem reutilizar a expressão do meu colega João Gonçalves Pereira, numa atitude muito eleitoralista, resolveu pré-anunciar a garantia de integração de todos os funcionários no município. E isso revela duas coisas. Revela falta de coragem e revela também um desrespeito pela legalidade. Falta de coragem porque ele devia assumir que, realisticamente, se ele entende que a EPUL, como o PSD entende, esgotou, cumpriu os seus objetivos, bom, então provavelmente não carece de integrar todos os funcionários que estavam na EPUL, senão, para que é que é extinta a empresa se ela não tinha... Por outro lado, a lei não concede ao Dr. António Costa a liberdade de afirmar categoricamente que pode integrar todos os funcionários da EPUL na Câmara, porque a lei veda-lhe essa possibilidade. Os trabalhadores da EPUL estão sujeitos a dois processos, três, se quiser. Em primeiro lugar, a decisão da Câmara se quer ou não a totalidade dos funcionários num regime transitório. Passado esse regime transitório, a Câmara pode abrir concursos para a integração dos funcionários. Mas esses funcionários estarão em igualdade de circunstâncias com todos os funcionários públicos para concorrer a esses concursos. E de duas uma, o Dr. António Costa diz que foi isso que ele afirmou, que esses concursos garantirão a integração dos funcionários, e isso significa que os concursos não serão justos, porque ninguém pode prometer que, havendo outros candidatos, que são aqueles que vão ser os eleitos. E, portanto, ou os concursos são sérios, e então o Dr. António Costa não pode dar esta garantia, ou então os concursos, perdão uma expressão, são martelados, e então tudo é possível. António Peroa, mas então os trabalhadores acabam por ser as grandes vítimas desta grande polémica que é a PUL. Vamos ver, o que eu afirmei no início e reafirmo agora, para o PSD as empresas são instrumentos para as políticas municipais. E nessa medida, e é nessa ótica que o PSD vê a utilidade das empresas. Os funcionários das empresas são funcionários das empresas enquanto as empresas existem. É isso que acontece a qualquer trabalhador. E aqueles não podem ser considerados de forma especial.
obviamente que devem ser respeitados nos seus direitos. Agora, a Câmara não tem que ter como primeira preocupação garantir o posto de trabalho daqueles funcionários. A Câmara tem que ter como primeira preocupação servir adequadamente os lisboetas. Teve essa preocupação. Não, o Dr. António Costa não teve a coragem de assumir aquilo que é a realidade, que é não pode garantir o posto de trabalho a todos aqueles funcionários. Então acha que é o que se vai passar depois, nomeadamente depois das Porque eleições? há uma pergunta que vale a pena ser aqui deixada, e eu não sei se o meu colega do Partido Socialista está em condições de responder de forma exata, porque eu não tenho essa resposta. Quanto é que significará de encargos para a Câmara Municipal de Lisboa incorporar todos os funcionários da EPUL depois dela ser extinta? Quanto é que isso significa para os cofres do município? Portanto, dito de outra forma, quanto é que isto significa de encargos para os municípios? Que parte do orçamento do município vai ficar condicionado a remunerações dos funcionários da EPUL e, portanto, que não vai poder ser utilizado para outras necessidades da cidade. Muito bem, deixamos essa pergunta então para o Alexandre Pereira responder, mas vou continuar a nossa ronda pela ordem que, como comecei. Diga, desculpa. Quando for a minha vez, respondo. Responde, eu não me esqueço. Luís Júdice, os trabalhadores aqui tem que ser feita alguma análise, segundo António Proa, a situação de cada um, face às necessidades também da Câmara. O que é certo é que António Costa garantiu que seriam todos integrados. No entanto, os trabalhadores não querem ser integrados na Câmara porque querem que a empresa onde trabalham, alguns há muitos anos, se mantenha no ativo. Deixe-me, no entanto, começar por responder amigavelmente a uma provocação que foi feita há pouco. À vontade. Claro que eu não tirei daqui nenhuma ilação especial, mas foi no dia 28 de maio que se tomou a decisão da Assembleia Municipal de Lisboa para a extinção da EPUL. Que é interessante, enfim, se entrarmos por esse caminho. Já foi adiado muitas vezes. Exato. O dia está nos detalhes. Respondeu à letra. Exato. Bem, mas já estou a enterrar a EPUL não está enterrada. O meu camarada António Garcia Pereira está a ocupar-se da situação e muito em breve dará entrada nos tribunais uma providência cautelar. Nesta terceira ronda iremos aprofundar essa mas questão legal. Mas estão a enterrar a EPUL. Exato. Mas é que isto tem a ver com os trabalhadores. Pois eu sei. Sei que também está porque, vamos lá ver, há uma intenção clara por parte do Dr. António Costa, e aí parece que até estamos de acordo, enfim, sobre a intenção eleitoral que está por trás desta decisão, não é? O Dr. António Costa, nos últimos tempos, tem estado muito apostado em demonstrar uma grande poupança na cidade de Lisboa e em diminuir o passivo portanto, do Executivo Camarário, da Câmara Municipal de Lisboa. Tem-se a miúde vangloriado dessa poupança. O que ele pretende com a extinção da EPUL, no nosso ponto de vista, é apoderar-se do património daquela empresa, livrar-se da dívida que tem para com essa empresa. Nem vou sequer discutir os dados, porque não chegaremos certamente a acordo quanto aos dados, e em tribunal isso será perfeitamente esclarecido. A sua posição? Não, a posição é que, de facto, a Câmara Municipal de Lisboa, neste momento, deve à EPUL 45 milhões. Mas não é só isso que deve. Deve muito mais. Deve o facto de ter empurrado a EPUL, não é, para um conjunto de ações que não lhe cabiam a ela, a EPUL, implementar, que cabiam sim à Câmara Municipal. E dei o exemplo há bocado da Rua de Campolide, já neste mandato do António Costa, não é? Portanto, mas há outros, os espaços verdes, o que é que isso foi feito. Agora, quanto aos trabalhadores, o Modesto Navarro disse muito bem que há aqui uma ilegalidade e não há dúvidas, porque há das duas uma, ou a internalização, como diz o António Costa, de EPUL na Câmara Municipal é de facto efetiva, isto para além da questão da EPUL, que já lá vamos, outra vez. E então ele tem que assumir por completo a internalização também dos trabalhadores da EPUL,
Ou então está num outro quadro legal, que na nossa ótica é ilegal, que é o que determina que só é obrigado a aceitar a concurso os antigos funcionários da EPUL no prazo de um ano. Fim do qual, adeus, gostamos muito de vocês e não há indemnizações para ninguém. Ou se houver, é em condições absolutamente desfavoráveis para os trabalhadores. Mas a questão da EPUL é uma questão que se prende com uma pergunta: que cidade é que nós queremos? Que cidade é que nós queremos? Há quem queira uma cidade como aquela que está, que deitou borda fora metade da sua população, que tudo fez para criar as condições para que a indústria tivesse saído da cidade. Dou só alguns exemplos: o eixo Marvila, Chabregas, Beato, o eixo do Val de Alcântara, o eixo do Cabo Ruivo, enfim, a Venda Nova. A indústria deixou de ter a importância que tinha para a cidade e para o seu PIB. Ora, claro que nesta circunstância a EPUL, discutir a EPUL, tem uma carga diferente para nós do que terá, por exemplo, para um PS, ou para um PSD, ou para um CDS. São coisas completamente distintas do que nós queremos. São coisas absolutamente distintas. Nós queremos uma EPUL, portanto, ainda respondendo à provocação de há pouco, apesar dela ter sido constituída antes do 25 de Abril, em 1971, mais propriamente, eu não estou a defender a EPUL como ela está neste momento. Eu defendo uma EPUL enquadrada num projeto de cidade diferente do vosso, que é uma coisa completamente distinta. É que enquanto vocês criaram uma cidade, desde o Cruz a Becacis até à atualidade, não é? De serviços, degradada, abandonada, eu quero uma cidade próspera, uma capital moderna, europeia, e para isso preciso de uma EPUL e de outros instrumentos para que essa cidade... Mas também já aqui foi dito, e volto a sublinhar, que há outros mecanismos e há outras empresas que podem preencher esse lugar. Mas a EPUL tem especificidades que a Câmara Municipal não tem. Quanto ao loteamento, por exemplo, a Câmara Municipal não tem essa especificidade. Quanto à promoção e asseguramento da habitação social, designadamente para jovens, como o Modesto Navarro há bocado explicitou muito bem, que são colocados no mercado a preços inferiores ao que normalmente são praticados e que, portanto, servem de travão à própria especulação imobiliária. Muito bem. Rita Silva, ainda em relação aos trabalhadores, porque esta polémica passa por aí e até de uma forma com algum peso, até porque se tem manifestado em relação a esta situação, é a ser extinta. O que é que o Bloco de Esquerda defende? Defende a integração dos trabalhadores ou defende que tem que haver aqui um peso e uma medida, tem que haver aqui um equilíbrio também para a Câmara Municipal e tem que haver indenizações e despedimentos? Nós não estamos de acordo com a extinção da EPUL, sendo que achamos que não podemos mandar mais trabalhadores para o desemprego e que eles devem de ser integrados na Câmara, acontecendo a extinção. É claro que existem todos os problemas legais que aqui já foram colocados e que são verdadeiros, e por isso sabemos que não há garantias relativamente àquilo que é a promessa do Presidente da Câmara, que serão todos integrados. Nós valorizamos essa promessa, achamos que é importante que ela esteja lá e que haja uma intenção expressa de que quer integrar todos os trabalhadores, mas nada nos garante que isso venha a acontecer. E os próprios trabalhadores, por causa disso também, estão muito preocupados. E por isso achamos que não podemos estar a acrescentar ao desemprego mais de uma centena de trabalhadores. Porque isso também vai pesar para o próprio Estado, não é? Com os subsídios. Claro que sim, claro que sim. E eles têm uma experiência muito importante, uma experiência grande que também não devia de ser deitada fora. Porque, voltando à questão principal, sendo que a dos trabalhadores é também muito importante, é que realmente a intervenção ao nível da cidade, se nós olharmos para a cidade e vemos quais são os principais problemas que a cidade tem hoje,
neste momento, temos o problema da degradação e do património devoluto, temos o esvaziamento que falou, temos o aumento da pobreza, temos o aumento do desemprego. Esses são grandes problemas da cidade. E achamos que não existe neste momento uma estratégia para confrontar estes problemas. E aí é que devia de ser o cerne da nossa discussão. Por isso, era muito importante que a EPUL se mantivesse e que fosse criado simultaneamente com a EPUL, que pode ser um instrumento muito forte. Há outros, mas não têm a força que a EPUL poderia ter. Não têm estas especificidades não tem essas especificidades. É um instrumento forte, com experiência, que podia ser canalizado para responder não só à questão da habitação, à questão promovendo, tinha que ser uma alteração grande em termos daquilo que existe hoje. Aquilo que tem existido hoje em dia é uma reabilitação muito casuística, ao sabor de alguns interesses, de algumas apostas, os planos pormenor que foram feitos muito ao sabor de determinados interesses, deixando muita coisa de fora que realmente não foi integrada, e isto até antes da revisão do PDM da cidade, e no fundo o que continua a haver é a força à especulação do centro, ou seja, o centro, apesar da crise, o centro não, há uma desvalorização do imobiliário, mas o centro ainda é aquilo que vale mais. Ainda é muito caro. E ainda é onde vale a pena apostar. E nós vamos ver grandes alterações nos próximos tempos, provavelmente do centro da cidade. Nós estamos a ver muito comércio a fechar. Com a nova lei do arrendamento, que é a lei do despejo, há muitos comerciantes com cartas na mão para saírem nos próximos tempos, sendo que os senhorios estão a alegar obras profundas, quando muitas vezes nem há nenhuma necessidade de obras profundas. E nós temos já quarteirões inteiros que estão vazios, porque há um processo aqui de tomada do centro e de fenómenos de especulação, e vão entrar por aí os franchisings, são os hotéis de charme, é tudo isso. Ou seja, quando é possível para os privados a extinção da EPUL, é essa a sua opinião? E nós achamos que o que é apetecível é que a Câmara se afaste da reabilitação e de ter um papel forte numa política de habitação, de tentar de conter e de travar a especulação e de ter uma política de habitação para a cidade. Quando se desresponsabiliza disso, numa cidade como Lisboa, o impacto vai ser grande e realmente nós cada vez mais vamos perder o centro. Vamos perder o centro e a população jovem, a população idosa também, que neste momento com a nova lei das rendas também, ou seja, são vários fatores que se estão a acumular e a confluir no sentido de tornar cada vez mais o centro inacessível a uma grande camada da população, o que diminui depois aquilo que é a mistura social, que é saudável à cidade e o seu vigor que precisava de tudo isso. E por isso a EPUL podia fazer. É verdade também que realmente a EPUL passou por um período bastante complicado na sua história e que ficou muito marcado nas pessoas, que teve a ver com os desmandos e os descomandos totais daquilo que foi a sua gestão, com prémios milionários auto-atribuídos aos gestores e coisas muito gravosas que aconteceram. Situações que vieram a público e que mancharam, por assim dizer, exatamente. E por isso, às vezes, até, quer dizer, as pessoas até poderão dizer, olha, mais uma empresa que... mas neste momento, esta empresa estava a conseguir recuperar de uma situação financeira que tinha chegado a um descalabro. Estava a conseguir recuperar e, se fosse apoiada agora com um programa associado, com um fundo municipal direcionado para este grande desígnio que seria intervir nesta área, ela poderia voltar a ser viável e a dar um contributo muito importante à cidade. E por isso, pronto, achamos que isto é uma oportunidade perdida e que vai ter impactos ao nível... Vai ter consequências. Vai ter consequências. O Cristiano Pereira, não me esqueci. A pergunta é de António Proa. Quanto é que vai custar à Câmara de Lisboa, se for o caso da integração destes 144 funcionários da EPUL?
vai custar menos do que se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse que pagar de forma constante o conjunto de incumprimentos, de empréstimos que a Apple tinha e que não ia conseguir pagar, e também será menos do que fazendo uma análise financeira à empresa, via-se que, independentemente do conjunto de despesas de funcionamento terem baixado nos últimos anos, porque de facto houve uma série de cortes e houve, por exemplo, começa logo a nível da sede, porque durante anos a Apple teve um custo fixo com a sede muito alto e houve uma opção correta de mudar para edifícios próprios, o que levou a haver aqui uma série de poupanças importantes. Mas mesmo assim, fazendo uma análise ao conjunto do ciclo de operações, o ciclo que permite lazerar fluxos de caixa para conseguir fazer face ao conjunto de despesas de funcionamento, vê-se que com a atividade que a Apple estava a ter, não conseguiria nunca pagar o conjunto de despesas de funcionamento que tinha. Ou seja, de forma constante, tinha que estar a usar o ativo que tinha que usar o património, de forma a que pudesse manter, porque com o Estado, que neste momento, a nível de construção civil e a nível de projetos a nível de Lisboa, que se tinha, nomeadamente com dois projetos importantes que a Apple tinha, com o Val Santo António e com uma parte do Alto do Restelo, em que tinha já compradores que estavam interessados em poder avançar com o projeto e que recentemente lá também desistiram dos mesmos e que fizeram com que a Apple tivesse que pagar valores de caução que inicialmente que essas empresas que iam conjuntamente com a Apple apostar nesse tipo de projetos que também já tinham pago e tiveram que também devolver essas verbas, fazia com que não conseguisse também lá suportar o conjunto de custos da mesma nomeadamente os custos de pessoal, que o Cristiano não disse, mas eram quase na ordem dos 7 milhões de euros por ano. Não, o custo pessoal não 6.6. Não é os custos maiores, não são os custos maiores. 6.6, que significa... fazer a análise, vale a pena ter noção de 6.6 milhões e da integração total dos funcionários não na Câmara. Agora, sem dúvida nenhuma que a questão dos trabalhadores é uma questão que é fundamental, é muito importante porque são seres humanos e são pessoas e como tal foi algo que o Presidente António Costa teve logo o cuidado de falar com todos eles. Já vimos aqui opiniões que isto poderá ser uma manobra política de António Costa antes das eleições. Não parece, porque daqui nada parece-me que tudo isso marca, sem dúvida nenhuma, para além daquilo que é a não capacidade da Apple de fazer face ao conjunto de custos de uma exploração, foi aquilo que foi um não cumprimento do empréstimo que a Apple tinha. É o que marca tudo, é o que marca a obrigação de uma decisão rápida por parte da Câmara Municipal de Lisboa. E daqui nada está-se a dizer que foi o António Costa que teve alguma coisa a ver com aquilo que foi um incumprimento que a Apple teve. Ou seja, não faz lá sentido nenhum. A decisão política que também foi tomada por um motivo, com um episódio que também que ocorreu e que nada tem a ver com nenhum timing político. Foi um timing de decisão e todos os vários partidos, mais a nível do PSD e também CDS, deviam estar lá agradecidos ao António Costa, porque se não fosse a rápida intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, podíamos ter tido uma situação muito mais complicada para o país, porque era um default lá internacional, com o tipo de também consequências. Mas eu não percebi, e peço-lhe desculpa se é lapso meu, não percebi de facto se a Câmara já tem mais ou menos os números de quanto é que irá custar a integração destes. Os números terão sempre que ser menores do que aquilo que foi dito, 6,6 milhões, porque vão entrar num conjunto de também categorias que existem a nível também da Câmara Municipal de Lisboa. E obviamente, num processo qual é o valor? Será sempre menor. Num processo como esse, aquilo que vai sempre ocorrer é que vai haver opções que o conjunto de funcionários da Apple vão tomar. Alguns deles, fruto do conjunto de competências técnicas que têm, podem optar por outro tipo de caminhos. E aquilo que foi o compromisso do Presidente António Costa é que vai fazer tantos concursos quanto os necessários para que todos o conjunto de funcionários da Apple que queiram integrar a Câmara Municipal de Lisboa, que possam fazê-lo, independentemente desse tipo de concurso, obviamente em cumprir a lei e obviamente há a possibilidade de eles não ganharem os concursos. Exatamente. E portanto não pode garantir que todos entram. Não, há o compromisso. Tantos concursos quanto os necessários foi o compromisso. Até entrar. Martelar até entrar. Que o Presidente António Costa tem um crédito importante que todos temos também que realçar isso. Eu recordo-me que em 2008 disse que, quando se falava do conjunto de recibos verdes, que também a Câmara Municipal de Lisboa tinha, e que tinham que ter outro tipo de condições, já foi na altura, ao abrigo de enquadramentos legais, na altura, muitos partidos colocaram em causa se conseguia resolver ou não o problema. Mas legalmente era possível.
Pois. Agora legalmente não pode. E portanto está a iludir os trabalhadores. De risco, com o subsídio de risco que muitos funcionários da Câmara Municipal na altura não tinham, foi dito o Presidente António Costa que ia resolver, conseguiu resolver, legalmente, não só pagando os valores atualmente, como também resolvendo problemas para trás do mandato do PSD desde 2003 para conseguir fazer isso. E já se ponderou, Alexandre Pereira, esta questão legal da integração dos trabalhadores? Obviamente que tem que ser um processo que tem que ser acompanhado e um processo da Câmara Municipal dos juristas está a ver qual é a melhor maneira de também fazer. Mas já se comprometeu. Com um compromisso político claro do António Costa, porque eu acho que num caso e como prometeu esse, sem saber quanto custa. Claro. Eu não interrompi ninguém, mas eu acho que foi muito claro o Presidente António Costa quando disse que todos o conjunto de funcionários sem saber quanto custa. Obviamente que há duas coisas. Há neste momento, a Câmara Municipal de Lisboa tem a capacidade de conseguir também contratar, porque, no ponto de vista financeiro, de contas da Câmara Municipal de Lisboa, 276 milhões de euros do Governo. Governo. Mas conseguiu, a nível daquilo que é a baixa de passivo, conseguiu baixar o passivo total neste mandato em 758 milhões de euros. A baixa do passivo, fomos comparar o passivo da Câmara Municipal em 2010 com o ano em 2009 com o ano 2012, tem uma baixa de passivo de 758 milhões de euros. Tem uma baixa dívida bancária, se formos comparar o 2009 com o ano de também 2012, já inclui uma baixa de dívida bancária milhões, de 447 milhões de euros. Bem, meus senhores, estamos a desviar-nos do cerne da questão. É um valor muito superior àquele valor, mas é um valor muito superior. Porquê? E é importante também dizer isso, porque houve boa gestão, e é isso que muitas vezes não se consegue reconhecer, e como tal, mesmo se com formos o fazer aumento do prazo de pagamento a fornecedores. Deixe-me só, não. O aumento, Deixe-me só concluir. Isso é outro debate. Porque conseguiu baixar os custos de exploração em 34 milhões de euros. Isso é boa gestão. E mesmo assim, com prazos médios de pagamento. Mas a cidade está a dar por isso, na limpeza. Com prazos médios de pagamentos muito inferiores àquilo que para além do que a lei permite. Havia, e todos nós recordamos o período de 2006, 2007, dos escândalos todos que havia. Por isso, eu não interrompi ninguém, estou no meu tempo a poder dizer isso. Penso que ficamos esclarecidos, pelo menos penso que conseguiu concluir a sua opinião. João Gonçalves Pereira, voltando à questão dos trabalhadores, que também é de suma importância, como disse a Rita Silva, muito bem. Na opinião do CDS, esta promessa de António Costa é prematura? Foi uma promessa mais emotiva do que propriamente razoável? Helena, acho que isto é evidente. Trata-se de uma atrapalhada socialista, quer dizer, isso já todos percebemos, e basta ver, não é aqui o nosso amigo Hugo que tem um determinado discurso, é o discurso do Partido Socialista, porque pelo Hugo tenho enorme estima, como também tenho pelo Partido Socialista, mas este é o discurso do Partido Socialista, o que revela uma enorme atrapalhada em que não houve discussão alguma, não houve ponderação, e portanto, quer dizer, como foi um caso, uma situação casuística de extinção de uma empresa para tentar fazer um número de pré-campanha eleitoral, e portanto, é o vale tudo. E portanto, em relação aos trabalhadores, evidentemente que os trabalhadores terão aquilo que a lei permitir, e portanto, quanto a isso, e eu não vou entrar, eu já percebi que a segunda parte da discussão, a última parte da discussão será jurídica, eu não sou jurista e tenho muita dificuldade em discutir questões de ordem jurídica, até porque também tenho as maiores reservas, até porque ele devo dizer que tenho as maiores reservas relativamente, no plano jurídico, em relação a algumas destas matérias. E portanto, quer dizer, não me sinto habilitado sequer a suscitá-las e a fazer esse tipo de discussão. Mas já agora em relação às empresas municipais, e esperando também com o EPU, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei, eu sei que a Helena que está cá para fazer perguntas. Eu gostava só de perceber a sua opinião em relação aos trabalhadores. Não, a minha questão é muito simples. São 144 eu vejo pessoas. Com muita dificuldade, vamos lá ver, eu vejo com muita dificuldade que o Dr. António Costa possa assumir o compromisso que assumiu. Vejo com dificuldade. Legalmente parece-me ser difícil. Agora, quando nós falamos dos trabalhadores... E na sua opinião, peço desculpa, devem ser integrados? Não, mas eu vou-lhe dar a minha opinião. E a minha opinião com um caso concreto, porque isto nada como falarmos nas questões concretas.
No caso da EPUL, e por isso é que eu digo que isto não houve ponderação nenhuma, e foi uma precipitação para fazer um número eleitoral, eu dou-lhe um exemplo. No caso do departamento comercial da EPUL, numa altura destas, numa altura difícil, o departamento comercial da EPUL está a funcionar e está a vender. Portanto, é um ativo. Portanto, aliás, o site está ativo na comercialização. Repare, há até imóveis que vão à Asta Pública. Estamos a falar de uma equipa comercial. Estamos a falar de uma equipa comercial, para não falar noutras, mas posso lhe dar este exemplo. É uma equipa comercial de excelência. E, portanto, é um ativo que o município perde se desaparecer. Agora, se as pessoas vão ser integradas, se não vão ser integradas, como é que vai ser? E essa é uma ponderação que devia ter existido. Já todos percebemos que não existiu. Mas a pergunta que lhe queria fazer à Helena, se era Lisboeta, não sei se é Lisboeta ou não. Não é, pronto. Mas eu deixo a pergunta na mesma. Quantos lisboetas deram por falta da Lis? À exceção ali do meu querido amigo Modesto Navarro. 40 anos e anos e continua a falar. E eu também posso responder a o que é que se perdeu? O que é que se perdeu? Não se perderam jogos de Lisboa. Não vai, se for às já lá vamos. Falar. Os Jogos de Lisboa não se perderam, os Jogos de Lisboa eram organizados pela Câmara e, portanto, o que eu estou a dizer é quando os clubes. E de uma forma muito clara, e já percebi que tem ali o apoio, designadamente para a EGEAC, para extinguir, por parte do Partido Comunista. Portanto, se houver uma proposta do CDS, terei o Partido Comunista de uma forma empenhada a promover a sua extinção. Agora também já estou. Não defendo a extinção. Pronto, eu já disse, também eu desconfiava, até porque a esquerda é o grande defensor das empresas municipais. O setor empresarial. Mas eu não queria... Nós já percebemos aqui... Tem coisas úteis para dizer. E há coisas úteis, com certeza, que estamos cá todos para dizer e para ouvir. Agora, há aqui dois caminhos, quer dizer... Nós não somos contra, evidentemente, a extinção de empresas municipais. Defendemos-o. Também não achamos que devem desaparecer todas as empresas municipais. Não é isso que se trata. Agora... Tem que haver uma ponderação no momento em que vivemos, no momento em que está a ser pedida tanta austeridade aos portugueses e que a austeridade tem que desviar um bocadinho, quer dizer, tem que parar da austeridade, estar sobre as famílias e sobre as empresas e tem que ser o próprio Estado a fazer essa mesma austeridade. Isso é que é importante. Quando falamos em crescimento, o crescimento que a esquerda fala e que aqui ouvimos, e em relação às empresas municipais isso também é evidente, é meter mais dinheiro nas empresas. Só se pode fazer por via do endividamento, não há outro. Não conheço outra maneira. E, portanto, todas estas propostas são nesse sentido. E, portanto, em relação às empresas municipais, deveria ter havido um debate profundo, um debate sério, sobre todo o setor empresarial, e chegarmos à conclusão. Há umas que se calhar são para reforçar, outras são para extinguir. São para extinguir com os trabalhadores, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer. Essa ponderação tinha que ser feita. Agora, repare, extinguiu-se uma empresa, quer dizer, e todos nós estamos aqui e não sabemos. Temos ali 100 e tal pessoas que não sabem o que é que será a sua vida no dia da manhã. O Presidente pode ter sido fruto, eventualmente, de uma ponderação sua. Não, repare, se fosse ponderada e fosse consensual, esta discussão não se colocava, calculo eu. Muito bem. Passando agora a outra questão utilizando uma expressão que disse o Luís Júdice, que deu o Luís Júdice aqui neste debate, a EPUL de facto ainda não está enterrada e já estamos a falar na sua extinção, mas de facto há um processo em tribunal, até porque há uma questão legal que se levanta de enorme importância, porque a EPUL foi criada afinal de contas, por decreto-lei e agora está a ser extinta por uma decisão camarária. Seguindo a ordem pela qual começamos, Modesto Navarro, que comentário é que lhe merece toda esta situação jurídica, no âmbito jurídico? Nós pensamos que devem ser os tribunais a pronunciar-se sobre essa matéria. Por isso agora, é que já é uma empresa municipal, criada em determinadas circunstâncias, de forma especial, pelo Governo Central, e não pelo município, mas é uma empresa municipal. E aí as responsabilidades são do conjunto, poder central, poder local. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa sobre a questão da integração dos trabalhadores, que há bocado não tive a oportunidade de desenvolver. O que é verdade é que quando António Costa entrou na Câmara Municipal havia 11.500 trabalhadores na Câmara Municipal. E neste momento restam 9.300. Foi ele próprio que se vangloriou disso numa informação à Assembleia Municipal. Onde esta questão da integração dos trabalhadores da EPUL na Câmara Municipal padece já, digamos, desta realidade concreta, digamos, desta objetividade em esvaziar município, inclusive num prazo curto em relação às freguesias, etc, não é? E, portanto, o que nós temos que ver é, há um incumprimento por parte da Câmara Municipal em relação à EPUL, e daí as dificuldades da EPUL. É?
E, portanto, nessa situação, nós só podemos ser solidários com os trabalhadores, como fomos e como continuaremos a ser, para que lutem efetivamente por aquilo a que têm direito, para que haja integração plena na atividade da cidade de Lisboa. Agora, se é sobre a forma da empresa EPUL ou se é Câmara Municipal, a ver, vamos. E teremos de facto trabalhar para isso. Porque o problema crucial no meio disto tudo que se configura é há 350 milhões de património da EPUL que passam para a Câmara Municipal, e o António Costa já passou uma parte na Assembleia Municipal, que assumiria com grande gosto todo esse património. Ora bem, nós quando fizemos transformações na coligação PS, PCP e o DP na altura, fizemos à luz de que, havendo uma indústria, digamos, já ultrapassada, e havia, mas também havia matéria de criação de riqueza na cidade de Lisboa que foi destruída e não devia ter sido destruída. Mas nós defendíamos a criação de empresas, de áreas para empresas tecnologicamente avançadas. E isso não se criou. E, portanto, não há efetivamente criação de riqueza em Lisboa. Há serviços e há o vazio da habitação e todos os problemas. Portanto, e há o desemprego que atinge fortemente a cidade de Lisboa, nomeadamente na função pública, mas também noutros setores, e agora no comércio, de forma avançada, com a lei das rendas, etc, etc. Ora bem, então era necessário criar condições para o desenvolvimento, para a atração do trabalho, do investimento. E ao que nós assistimos é, num acordo entre a Câmara Municipal, António Costa, e o Governo, por exemplo, toda a área a montante de Santa Apolónia vai ser desativada na carga e descarga, a que estão associadas largas dezenas de empresas e se calhar centenas e centenas de trabalhadores, irá ser desativada, deixará de haver carga e descarga, contentores e toda a carga e descarga, vai ser uma zona toda liberta, digamos, até à Matinha. Isso está, obviamente, já assumida. É criação de riqueza. Para a criação de riqueza... Cria valor. Bom, vamos ver. Porque há criação de riqueza, na produção de riqueza e na transformação da matéria. E há o turismo e há os serviços. Obviamente que há outras coisas da cidade. Por exemplo, e chamo a atenção, por exemplo, para a inexistência de pesca no Porto de Lisboa, com a definição do Porto em Pedroso. Há todo um trabalho de destruição. Há todo um trabalho de destruição do emprego e do trabalho na cidade de Lisboa, sendo que António Costa defende, digamos, como reduto para os contentores Alcântara e a passagem para o outro lado, com a criação de uma via férrea, com todos os problemas que se levam. Mas isto fere profundamente a cidade. E, portanto, nós temos que entender que estas questões que se põem legalmente, já temos, obviamente, pareceres na Assembleia Municipal e as forças políticas têm esses pareceres, que são efetivamente contraditórios e já vêm de algum tempo. Portanto, os tribunais decidirão. Muito rapidamente. Compete aos trabalhadores exercerem, digamos, os seus direitos, no sentido de defender os seus tudo aquilo que é, efetivamente, hoje em dia, o estatuto da EPUL, em nosso entendimento, e competirá à Câmara realmente assegurar o funcionamento de uma empresa que serve Lisboa e deve continuar a servir Lisboa. Na sua opinião, a Câmara ter-se-á precipitado nesta decisão? Eu acho que a Câmara... certeza se a Câmara poderá... A Câmara tem um problema, que são as eleições em setembro. A Câmara tem um problema, o António Costa tem um problema, que é projetar, digamos, na vida das pessoas, mensagens que estão vazias, mas que funcionam do ponto de vista demagógico. E quem não conhece efetivamente os problemas em profundidade, pode ir, digamos, à boleia deste tipo de acenos, no fundo é, digamos, organizar melhor, mas todos nós sentimos na cidade de Lisboa que em áreas fundamentais, como a limpeza e a higiene urbana, digamos, o trânsito, o estacionamento, tudo aquilo que é vital para a nossa qualidade de vida na cidade tem piorado. Então, para onde é que vai, efetivamente, todo este dinheiro que, através dos negócios, inclusive do espaço aéreo de Portugal, não é? Aquele negócio dos terrenos do aeroporto, tem realmente levado à privatização de uma área que é estratégica para todos nós, a ANEP, e que ficou, foi a Câmara Municipal que negociou
efetivamente, com o governo. Só que era a parte boa. É Só que era a parte boa. Mas é óbvio que Eu o gosto do PS, tema é o PS está de acordo com a privatização, porque senão não tinha favorecido, a nível da Câmara Municipal, esse negócio dos terrenos rurais. Esse é o tipo de discussão. Isso já foi clarificado na Assembleia Municipal e não vale a pena sequer voltar a discuti-lo. Em relação à Apple. Em relação à Apple, para nós é perfeitamente claro que os trabalhadores devem lutar pelos seus direitos e nós estaremos na Assembleia da Câmara Municipal a acompanhá-los naquilo que é efetivamente legítimo. António Proa, em relação à questão legal que aqui se coloca, toda esta polémica jurídica que está nos tribunais, que vai ser discutida nos tribunais, António Costa ter-se-á precipitado nesta decisão ou acha que o teria que fazer mesmo que a Justiça não lhe dê razão? Bom, nós consideramos que a precipitação existiu, mas a precipitação não em razão da possibilidade legal de ser dissolvida a empresa ou não. A precipitação existiu porque não foram cauteladas uma série de condições, desde logo, por exemplo, que a Câmara, ao querer assumir um compromisso com os trabalhadores, mesmo não o podendo fazer, ao menos que soubesse dizer quanto é que isso significa de encargos acrescidos para o município. E verificámos agora, o colega de debate do Partido Socialista não sabe dizer quanto é que significa de encargos a promessa que o Dr. António Costa nem sequer pode cumprir. E, portanto, precipitação é essa. Tal como foi precipitação o facto da Câmara ter pago diretamente ao sindicato bancário com quem a Apple estava em dívida, ter pago diretamente o valor em dívida quando não o podia ter feito, devia tê-lo feito em termos legais, através da Apple, de acordo com o que a lei determina. E, portanto, essa foi mais uma precipitação. Agora, relativamente à possibilidade da Câmara e da Assembleia Municipal deliberarem a dissolução da empresa, do nosso ponto de vista, a Apple está integrada no setor empresarial local e, portanto, cabe nas competências da Câmara e da Assembleia Municipal, mas ainda assim, obviamente, respeitaremos aquilo que for a decisão do Tribunal. Agora, a precipitação, de facto, para além dos aspectos que eu referi, prende-se com outra questão que eu, logo no início, comecei por sublinhar. A falta de estratégia do Dr. António Costa e da Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao setor empresarial do município. A Câmara tem 5 empresas municipais e tem mais 12 entidades nas quais participa. Foi um número que foi aumentando, aliás, nos anos 80, sobretudo, deu-se um crescimento muito grande das entidades participadas pelo município. Na altura, e não vou julgar na altura as razões desta inflação, mas ainda assim significou necessariamente um esvaziamento daquilo que é o papel dos órgãos do município, da Câmara e da Assembleia Municipal, que abdicaram de uma série de competências, transferindo-as para as empresas municipais. Faz parte da história. O que é facto é que no presente momento alguns dos bons argumentos para na altura se criarem empresas já não ocorrem neste momento e, portanto, vale a pena que o município recupere algumas das competências que foi perdendo para essas empresas municipais. O PSD na Assembleia Municipal, logo no início deste mandato, manifestou a sua disponibilidade e mais o seu empenho no sentido de fazer uma discussão, uma reflexão sobre aquilo que devia ser o futuro do setor empresarial do município. Disponibilizarmos para, e aliás demos provas disso noutras matérias, em fazer grandes consensos estratégicos para a cidade, como fizemos, por exemplo, na reforma administrativa da cidade, mas também relativamente ao setor empresarial do município, estávamos disponíveis para o fazer. O que é facto é que o Dr. António Costa, passados 6 anos, não foi capaz de apontar uma única ideia relativamente àquilo que deve ser o desenho das empresas municipais e das suas participações, qual deve ser o papel na conjugação com as competências do município e, no fundo, qual o papel das empresas municipais para conseguir aquilo que é o objetivo de qualquer autarca, que é fazer mais pelos cidadãos. À própria população, não, há falta não só de estratégia, mas de um esclarecimento. Porquê que a Apple vai ser extinta? Vamos lá ver, em relação à Apple, irá compensar a extinção da Apple? Isso sim, porque em relação à Apple e ao papel que ela desempenha, e ouvimos aqui várias vezes
referências a factos, e eu não os contrario, a perda de população significativa, a especulação imobiliária. Bom, mas isso ocorreu no momento em que a EPUL existia, e portanto dizer agora que é a EPUL que pode fazer face para contrariar a perda de população, o envelhecimento da população e a saída dos jovens, a contrariar a especulação imobiliária, não é verdade. Não é verdade. Se fosse assim, a EPUL tinha conseguido desempenhar esse papel e não conseguiu. Isso são preocupações, a par com aquela que eu acho que é a principal prioridade para a cidade e que foi aqui referida como uma possibilidade de intervenção da EPUL. Tem que ver com a reabilitação urbana. Deixe-me só referir aqui esta dimensão da reabilitação urbana, que para mim deve ser o centro das nossas preocupações para as pessoas. A reabilitação urbana teve, neste mandato, e também em função da viabilização que o PSD concedeu na Assembleia Municipal, logo em 2010, a Câmara pôde contrair um empréstimo no valor de 120 milhões de euros destinados à reabilitação urbana da cidade de Lisboa. Ora, passados este tempo, passados estes anos, o que é que nós verificamos na cidade em matéria de reabilitação urbana? Bom, ainda há pouco referi o número de quase 10 mil edifícios em muito mau estado. A cidade precisa de apostar na reabilitação urbana e, do nosso ponto de vista, a EPUL não é o instrumento mais adequado para o fazer por uma razão. A EPUL tem uma história, uma tradição de intervenção na urbanização da cidade e fê-lo bem, mas não tem essa história e essa experiência em matéria de reabilitação urbana. Então, por outro lado, as SRUs, as Sociedades de Reabilitação Urbanas, e foi o PSD, foi pela mão do PSD que elas foram criadas no início dos anos, do ano 2000, dos anos 2000, das quais foram criadas 3, das quais resta apenas uma, mas tem desempenhado um papel notório e é uma estrutura ligeira, sem muitos funcionários, sem uma estrutura de custos de funcionamento pesada, e do nosso ponto de vista esse é o caminho, esse é um dos caminhos. O caminho de estruturas ligeiras poderem intervir no território, fazendo a reabilitação urbana. Mas deixe-me dar outra dimensão. A SRU Ocidental, que é a que permanece e que tem, aliás, o meu colega Modesto Navarro fez aqui referência, ele é insuspeito, apesar de eu ver aqui a fazer a defesa das empresas, no caso municipais, diga-se a bom da verdade, mas o que é facto é que a SRU Ocidental tem demonstrado ter um papel e tem uma história recente, mas de grande intervenção e importante em matéria de reabilitação. Infelizmente, a SRU Oriental, numa zona tão degradada, aliás, o nosso colega de debate de hoje, Hugo Chambre, é precisamente dessa zona, é uma zona que precisa de intervenção em matéria de reabilitação, foi extinta, tal como a SRU da Baixa. Bom, e já falámos aqui sobre a decadência da Baixa e a necessidade de intervenção da Baixa. A SRU da Baixa foi extinta também pelo Dr. António Costa. Não se percebe porquê, porque aqui também não havia estratégia, porque não houve aposta nestas empresas para elas exercerem a reabilitação de que a cidade necessita. Portanto, do nosso ponto de vista, deixe-me só fazer uma outra referência. Fez-se aqui também, muito brevemente, fez-se aqui também referência ao papel importante da EPUL na criação da habitação, mas eu recordo, porque para o PSD é importante valorizar, dignificar o papel da autarquia e dos seus eleitos. E eu aqui sou insuspeito para falar no exemplo que vou dar. O que foi feito em matéria de erradicação de barracas na cidade de Lisboa foi feito, bem sei, com um programa ambicioso, suportado pelo Estado. Mas o que é facto é que a Câmara cumpriu um papel fundamental de erradicação das barracas, e eu digo que sou insuspeito porque foi num período de mandato socialista, mas o que é facto é que as barracas foram erradicadas e quem fez esse trabalho foi o Departamento de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. Não precisou de nenhuma empresa. E, portanto, o que eu quero dizer com isto, em resumo, é o seguinte, e foi o que eu disse no início: as empresas municipais são instrumentos, só são úteis se a estratégia municipal considerar que são uma ajuda ao desenvolvimento das políticas municipais, mas não devem existir apenas porque têm património, porque têm funcionários. Não, devem existir na medida em que possam ser úteis, e eu acho que, na medida do possível, as autarquias podem desempenhar muitos dos papéis que hoje em dia, com menos eficiência, como é o caso da EPUL, são desempenhados pelas empresas. Bem, Luís Judice, ainda em relação a esta questão legal que está em tribunal, evidentemente, a Câmara terá ou não legitimidade para extinguir uma empresa que foi criada por decreto-lei, na sua opinião? Na nossa opinião, não tem. Não tem qualquer legitimidade legal para o fazer. Poderá ter outras. O Tribunal Constitucional também já deixa passar tanta coisa, não é?
que, enfim, não nos admiraria nada, em termos de justiça, que fosse possível no futuro vermos um porco a andar de bicicleta. Sinceramente, não nos chocaria nada. Agora, eu retive aqui uma coisa extremamente interessante que o António Perro disse em relação à EPUL. Claro que a EPUL é um meio, não é um fim em si mesmo. Não é a EPUL que vai definir uma política para Lisboa. Ela tem que ser um meio para o fazer. Acontece que... Ou não? Não, na nossa ótica é. Agora, eu acho espantoso o que é que se está a passar com a EPUL. Depois de terem encostado a EPUL à parede para realizar um conjunto de investimentos que depois não tiveram retorno, não por culpa da EPUL, como foi o caso do Sporting Clube Portugal, como foi o Benfica, como foi aqueles casos que eu mencionei dos espaços verdes, da Rua de Campolide, etc, etc, chegam à brilhante conclusão que a EPUL funcionou mal. Isto é que é interessante. Mas depois a infirmar aquilo que eu dizia, que a questão que está aqui em causa é discutir que cidade é que nós queremos. Nós temos a seguinte situação: para além dos 200 mil pessoas que já foram expulsas da cidade, na nossa opinião, mesmo com a EPUL. Mesmo com a EPUL, exatamente. Obviamente. Mesmo com a EPUL. 10 mil fogos. Que não cumpriu as suas funções, não porque... Mas ela podia ter cumprido essas funções. O que é certo é que o PS e o CDS e o PSD estão no poder camarário desde espasmos de 1977. Desde o início. Ou seja, só houve... Tudo bem, foram votos prometendo coisas que se vieram a provar. Exato, praticamente, claro, mas tomada de assalto. Mas eu não interrompi, mas prometendo como este governo que está agora no poder, coisas que depois se revelaram exatamente o seu contrário. Também foi eleito, prometendo coisas que depois realizou o seu oposto e contrário, antagónico, inclusive. E eu vou-lhe dar agora, depois de 4 em 4 anos, mas e depois, por isso é que eu gabo uma televisão por cabo como é a TVL, que tem pelo menos esta lealdade para com os eleitores de Lisboa, não é? De deixar que todas as forças políticas, ou pelo menos grande parte das forças políticas, mesmo que não sejam do arco parlamentar, possam também ter direito à sua opinião, ao contrário do que aconteceu nas eleições legislativas passadas, em que, por critérios jornalísticos, o PCTP-MRPP e o nosso camarada António Garcia Pereira foi pura e simplesmente impedido de debater. E já estamos a desviar-nos do nosso assunto. Pronto, não, mas isto só para chegar a um ponto, que é o seguinte: são as mesmas forças políticas, PSD, PS e eventualmente o CDS, presumo que seria abusivo tirar essa conclusão tout court, que seria assim. Veremos depois no futuro o que é que vai acontecer, mas são precisamente estas forças que levaram a que 200 mil pessoas saíssem de Lisboa, em que a cidade tivesse um nível de degradação que hoje tem e ostenta. São essas forças políticas que estiveram à frente da Câmara, eleitas por sufrágio, ninguém lhes retira essa legitimidade. Mas o que é certo é que quando elas foram eleitas e quando elas se candidataram à Câmara, não foi isso que prometeram. Elas não prometeram, nós vamos expulsar 200 mil pessoas da cidade. Vários atos eleitorais. António Perro, tudo bem, eu vejo os vários atos eleitorais e ciclicamente... Ou seja, as pessoas foram podendo castigar, avaliar, mas, premiar... Não se faz uma análise assim. Pois, é uma questão que é muito mais complexa e sociológica. Isso agora levava-nos a outra discussão, que era saber qual é o papel da democracia que os órgãos de informação têm e que possibilitam um debate democrático ou não. O que é certo, isso é outra questão. Mas não foi bem isso que nos trouxe, é que de facto há uma desertificação na cidade, isso é um facto, não é um juízo de valor. Rita Silva, em relação a esta decisão da Câmara de Lisboa e da Assembleia Municipal, haverá aqui alguma precipitação em função da dúvida que paira, da dúvida jurídica que paira neste processo? Terá havido pouca ponderação no seu ponto de vista? Nós o que defendemos na Assembleia Municipal foi que, devido à complexidade deste assunto, em termos jurídicos,
devido ao acirramento de posições que existia também entre a administração, trabalhadores e a própria Câmara. E devido ao problema que existe, grave, da reabilitação urbana na cidade, achamos que este era um tema complexo, que precisava de um tempo de discussão e era preciso que isto não fosse feito da forma como foi, que sentimos que foi à pressa, que foi bastante à pressa, e não é por isso que também que a dívida ou o passivo da empresa desapareceram, porque isso tudo continuará a ser uma responsabilidade do município e de todos nós. E por isso achamos que foi um processo bastante feito à pressa, já foram aqui enumerados alguns argumentos que podem ser uma justificação para esta pressa que houve e nós achávamos que era complexo. Há muito tempo que nós defendemos uma discussão sobre a análise e a reestruturação do parque municipal empresarial. E essa discussão ainda não se fez, não se faz uma discussão séria e profunda sobre e era as importante empresas. até ter havido essa discussão antes desta decisão. Era importante perceber, porque há muito tempo que nós somos críticos relativamente a algumas empresas municipais também, sobretudo quando elas estão orientadas não para serem instrumentos de serviço público e de uma política pública, mas quando até são orientadas para outro tipo de interesses, como pagamento para gestores, como projetos megalómanos com investimentos brutais e com gestões danosas, etc. E por isso até achamos interessante o PSD estar a falar em estruturas ligeiras e no peso dos trabalhadores, quando sabemos que no tempo do PSD a Apple foi muito mal gerida, com desculpas do próprio Executivo Camarário, e por isso achamos que agora estar a dizer que os trabalhadores é que são o peso da empresa, também achamos que... Mas falou também no peso dos trabalhadores, exatamente, e achamos que, vendo aquilo que aconteceu... A Apple teve vários momentos. A Apple teve momentos em que até conseguiu intervir dentro do mercado da habitação e possibilitar o acesso a muitas famílias jovens. E foi no tempo do PSD que isso aconteceu. Os grandes empreendimentos da Apple jovem foram do tempo do PSD, entre campos. E antes disso também. E teve, por isso, houve alturas em que a Apple teve momentos que conseguiu intervir de alguma forma no mercado. Não tanto como gostaríamos, mas achamos que pode vir sempre a intervir mais, havendo vontade política para isso. Ou seja, é verdade que houve especulação nesta cidade e que ela não tem sido travada. Agora, se vai continuar ou não, depende da vontade política que haja para desenvolver instrumentos fortes que parem, porque isso tem consequências muito pesadas na nossa sociedade e tem vários tipos de consequências, porque a especulação é este crescimento de uma bolha, que é um crescimento de uma bolha, com um bem, que é um bem de primeira necessidade, que é a habitação, e que não pode ser substituído por outro. E por isso é fácil especular com um bem de primeira necessidade para o qual não existe alternativa, não é? É com esses bens, sobretudo, que se especula. E isso tem impactos na economia, como nós estamos a ver neste momento. Uma grande parte da nossa crise que estamos a passar tem a ver com estes processos de especulação que existem. E por isso achamos que, havendo vontade política, também é preciso instrumentos fortes e que a Apple pode ser um instrumento muito forte tentando, é claro que não é só manter a Apple como ela neste momento está, é preciso a ser acompanhado por haver uma política, estratégia, não é? E também... E isto, o que queremos dizer é também, eu gostava de dizer que o falar na crise e então dizer que temos sempre que desinvestir e que emagrecer, quer dizer, qualquer dia já não temos nada e assim também já não temos capacidade de ter uma política pública para fazer face a essa crise. Ou seja, em tempos de crise é preciso que o Estado e os municípios não emagreçam e que deixem de ter qualquer tipo de instrumento e qualquer tipo de capacidade de investimento para desenvolver uma política pública. E por isso achamos que neste momento, sobretudo porque estamos num momento de crise, é preciso há modelos de financiamento que podem ser
que têm que ser estudados, mas que podem ser muito interessantes, porque pode haver modelos de financiamento de um fundo municipal de habitação que apoiasse esta política desenvolvida pela EPU, com as CERUs, com a experiência de CERUs, da EPU. Pode haver modelos de financiamento de um fundo municipal através de fundos comunitários que podem vir aí, porque há a necessidade de revitalização económica, há a questão do Banco Europeu de Investimento, há a questão de ser muito importante taxar fortemente os fogos que estão vazios para especulação. É muito importante fazer isso. Por isso é que este governo passou do dobro para o triplo de agravamento do IMI. Exatamente. Mas nesse sentido, precisamente, sim, estou a concordar consigo. Mas não é suficiente. Não veja não uma... é suficiente, exatamente, mas não é suficiente. Não é suficiente, tem razão. É preciso taxar. E o próprio município pode criar taxas penalizadoras para isso. E tudo isso podia alimentar um fundo que podia também depois ter um retorno. Podia ter um fundo municipal. Tem razão. O PSD defendeu desde 2007. Ainda bem. O Dr. António Costa é que só concordou com ele aí uns 4 ou 5 anos mais tarde. Porque tem capacidade porque há capacidade de originar aqui mecanismos também de retorno se os fogos que forem intervencionados façam parte de uma bolsa de arrendamento, e isto ia realmente dar uma grande podia, se fosse feito na medida que é necessária, podia ter um efeito bastante forte naquilo que é o mercado habitacional neste momento e a inverter alguns processos que em Lisboa e não só, porque a solução que está a apresentar até poderia ser extensível a muitos concelhos, não todos do país. Portanto, por todo o seu raciocínio, concluo que tudo passa por haver mais discussão sobre estas temáticas. Muito bem. Hugo Crescento Pereira, eu volto a insistir nesta questão, na questão legal, porque está em tribunal e, de facto, a EPUL, se houver uma decisão do tribunal favorável a que a EPUL se mantenha em atividade, terá que haver aqui um recuo por parte da vontade política, neste momento, da Câmara Municipal de Lisboa. O Executivo já ponderou essa situação? Eu acho que não há também grandes dúvidas sobre a competência legal que a Assembleia Municipal tem em poder decidir alguma coisa relacionada com a EPUL. Eu recordo-me que em 2009, quando houve a discussão de uma revisão dos estatutos por parte da EPUL, foi uma discussão que foi na altura colocada, foi pedido uma série de também pareceres, então um deles tenho aqui, e foi muito claro a apontar de que a Assembleia Municipal, que a EPUL era uma empresa municipal, e como tal a Assembleia Municipal era um órgão competente para decidir sobre a EPUL. Está a falar de um parecer jurídico? O Cérvulo e Associados, um deles, que por causa desse que eu tenho aqui, e há vários. E é até mais, a nível daquilo que é na parte mais financeira, a consolidação de contas da EPUL é colocada a nível das contas da Câmara Municipal de Lisboa e não a nível das contas do Estado. Se fosse uma empresa pública, tinha que ser outro tipo de mecanismo e, como tal, não me parece que haja também dúvidas também sobre isso. Mas eu gostava de poder também dizer, quando se diz que a nível de Câmara Municipal não há uma estratégia sobre aquilo que é a atuação que também a Câmara Municipal deve ter, no ponto de vista de desenho de políticas públicas. E há pouco o meu colega de debate, António Peroa, disse muitas vezes isso, que foi neste mandato que houve um desenho daquilo que é a estrutura da Câmara Municipal de Lisboa para atuar face ao conjunto de problemas, com uma série de mudanças que todos reconhecem. É igual. Há muitos anos, há 30 anos, nunca que é mais ou menos igual. Não, mas houve mudanças profundas. Houve mudanças profundas. Para pior. Foram criadas. Não se vê. O resultado foi melhor. Os lisboetas não e há conhecem. resultados. Não, Consegue fazer uma série de obras. Eu sou o único que não consigo falar, quando é o meu tempo, sou de forma constantemente interrompido e normalmente nunca ela interrompe ninguém. Mas estava eu a dizer que foi neste mandato que foram criados uma série de também regulamentos que permitam regular melhor o relacionamento da Câmara Municipal com o conjunto de municípios e mesmo a nível de empresas municipais. Foi neste mandato que a EML teve a alteração de também estatutos de forma a não só ter um papel mais largo, mas também a garantir a própria sustentabilidade da empresa, que é algo que é fundamental para que as empresas municipais, e nisso eu também concordo com o António Peroa, quando há pouco disse que são instrumentos para fazer face a políticas do município. E como tal, foram neste mandato feitos, com concordâncias ou não, mas foi tudo feito este mandato. Como também neste mandato
a nível da parte da própria reabilitação da autonomia urbana, tivemos um instrumento, e foi o PSD, como há pouco também, que o meu colega de debate, António Proa, disse, que ajudou a aprovar a nível também da Assembleia Municipal, assim, mas foi proposta da Câmara Municipal de Lisboa, que a nível daquilo que é o investimento na parte da própria reabilitação, mais de 80 milhões de euros foram feitos com a reabilitação de muitas áreas a nível de Lisboa. No papel. E o Piparu, não, com obra feita, desculpe lá. Só o intendente onde o Dr. António Costa se sentou. E o Piparu sentou-se em cima do problema. E o Piparu serviu para muitas obras e serve E o sentar-se como instrumento futuro para conseguir. Foi uma cadeira muito cara. Foi uma cadeira cara. Não, serviu para muitas coisas. Como também há pouco falava-se que temos que aproveitar os fundos lá comunitários que vêm aqui com o plano de 2014 também 2020. Há muito tempo que Lisboa já tem uma estratégia própria que foi inicialmente discutida só a nível de Câmara Municipal de Lisboa, foi quase pioneira a discutir, foi a estratégia da Autonomia de Lisboa 2020, de forma a poder aproveitar ao máximo esses fundos também comunitários. Por isso, são coisas de futuro que neste momento já estão a ser pensadas e que já há políticas efetivas para poder fazer, para conseguir aproveitar ao máximo uma série de necessidades que eu sou o primeiro a reconhecer que existe. Eu gostava só de colocar uma questão. Se me permite, diga. Antes de passar a palavra ao João Gonçalves Pereira, uma vez já estamos no... Mas só duas notas eu gostava de poder então, dar, de forma muito rápida, que fala-se muito naquilo que é o património que a EPUL tem. Eu, como alguns dos meus colegas de debate sabem, a nível também da Assembleia Municipal, intervenho bastante sobre o conjunto de matérias financeiras. E gosto muito de ver o conjunto de relatórios de gestão em contas. E se for ao balanço da empresa, da EPUL, aquilo que eu vejo é que o ativo total da empresa são 200 milhões de euros e dentro do conjunto de rúbricas do ativo total, pois as rúbricas que podem ser de património da empresa, a nível de ativo corrente, de investimento e tudo mais, o valor é de 140 milhões de euros. Ou seja, sabendo nós também que a nível daquilo que é o valor de metro quadrado está em baixa, não me parece também que alguns dos valores que eu ouço são valores reais, podendo sempre ser também lá discutíveis, se é mais um pouco, menos um pouco, mas não me parece que sejam depois valores reais. Como também, de forma muito rápida, gostava de também poder dizer, falou-se aqui um pouco a nível daquilo que, do ponto de vista económico, deve haver um motor de desenvolvimento. Bem, foi neste mandato que mais foi feito em relação a isso. Não só em relação ao turismo, como há pouco se reconhecia, que hoje em dia que também Lisboa atrai bastante, e é neste momento a 8ª cidade que mais pessoas lá atrai, com uma série de estratégias. Ter a oportunidade de uma série de estratégias está a ser feita. O que é importantíssimo da gestão do vida económica da cidade. Não, com a gestão do António Costa, com intervenções, por exemplo, na zona ribeirinha, que não foram da responsabilidade do a nível daquilo que é uma série de incubadores de empresas, também startups, com o Lispolis, que ainda tem que ser um processo que tem que continuar e tem que ser mais profundo. Está-se a atrair investimento e está-se a atrair novas empresas para que a parte de dar mais vida no ponto de vista económico à cidade, que é importantíssimo, possa de facto ser feita. Deixe-me só colocar-lhe esta questão muito rapidamente, até porque considero imprescindível. Quando fala de sustentabilidade económica de uma empresa municipal como a EPUL, numa necessidade de contenção de despesa nesta altura, que é uma altura de crise para todo o país e que é uma opinião partilhada aqui por outros representantes de outros partidos políticos nesta mesa. Por outro lado, há aqui uma atitude, especialmente nesta fase da EPUL, por exemplo, de contratação de advogados, juristas fora da Câmara Municipal, a grandes escritórios de advogados. Paga-se muito dinheiro. Falou de um escritório, agora eu posso falar de outro escritório em que vai pagar-se, não sei se a Câmara, se é a EPUL, mas vai pagar a este escritório 125 mil euros nesta fase final da EPUL. Quer dizer, há aqui uma contenção de gastos e uma justificação para se extinguir uma empresa municipal. Mas, por outro lado, gasta-se dinheiro. Eu sei que os números não têm comparação, mas há aqui uma posição que, de alguma forma, revela incoerência. Eu acho que a nível daquilo que é a atitude que o Conselho Municipal tem tido, sempre foi de bastante contenção a nível de custos. Agora, há alguns processos que custam algum dinheiro e a nível de conjunto de parceiros jurídicos, e infelizmente, como não sou jurista, estou à vontade para conseguir falar sobre isso, é um dos custos que existe. Agora, o parecer que há pouco eu falava até foi a Assembleia Municipal que pagou
porque foi quando houve a discussão dos estatutos da EPUL que houve, à mesma, na altura, alguma celeuma sobre se a Assembleia Municipal tinha ou não competência e foi pedido isso. Sabemos que, por vezes, há pareceres que são caros. Sim, e agora não é em relação à Assembleia. Obviamente que não, mas aconselha naquilo que é algo que parece-me possível ser feito, como disse no Conselho de Entra aqui um certo lobby dos grandes escritórios. Salvo melhor opinião, pode ser a opção. Agora, deve haver cada vez mais um controle de custos. E quando não há aquele controle de custos, deve-se perceber porquê e qual é a mais-valia que a nível do município se ganha com isso. Fica então o esclarecimento e a sua posição. João Gonçalves Pereira, em relação ainda a esta questão legal, não posso deixar de lhe pedir também a sua opinião, a opinião do CDS. Poderá aqui haver uma inversão de toda esta decisão política por parte da Câmara Municipal e de a EPUL realmente não ser extinta? Estará todo o processo preparado para isso? Vou-lhe responder com um pouco daquilo que já lhe disse há pouco. Há política ao que é da política, há justiça ao que é da justiça. Há aqui uma decisão política. Sobre essa decisão política, eu já o disse há pouco e reafirmo, o CDS entende que há duas empresas que, em termos de prioridade, poderiam ser extintas, é a GEAC e a Gebalis, e a EPUL teria que ser avaliada, mas não escondemos que a própria Câmara Municipal de Lisboa pode desenvolver, aliás, deu o exemplo agora que estava a falar nos escritórios de advogados, eu estava a pensar, quer dizer, o Departamento Jurídico da Câmara de Lisboa não teria capacidade? Não sei. Deixo só a questão. Tem cerca de 3 centenas de juristas, mas se não me engano. Pois, bons juristas. E bons juristas. Mas há pouco, 275, há pouco a Helena perguntava a um dos colegas o que é que faltou. E o que faltou foi discussão. O que faltou foi discussão e foi consenso. E essa discussão e esse consenso é importante. Eu vou dar um exemplo, que é um excelente exemplo de como é que se acaba com uma empresa pública, a Parque Expo, que foi criada com o fim de organizar a Expo 98 e que só agora, por uma decisão de uma ministra, que é do meu partido, e tenho muito orgulho nisso, de uma forma, colocou bem a questão, é consensual e teremos a extinção dessa mesma empresa agora no início do próximo ano. Agora, deixe-me que lhe diga o seguinte, não, agora voltando aqui ao terreno municipal, o grande problema também identificou aqui um Leste Navarro, e até está nas costas dele, um diz 2013 autárquicas, e esta questão é a questão da EPUL e da sua extinção, eu não tenho a mais pequena dúvida. Estamos a falar de uma mera manobra eleitoral. E nós já assistimos e vamos assistir a mais. O exemplo da Rotunda do Marquês, iremos ver uma obra que custou quase 1 milhão de euros para meter lá uns jardins e uns passeios em que se mudou a alteração toda do trânsito. Ali é experimentalismo socialista. Ouça, a questão da EPUL. Não, mas lá próximo tem uma intervenção da EPUL. É muito longe. O momento lá em cima e, portanto, estamos a entrar num período de campanha eleitoral. E, portanto, como período de campanha eleitoral que é, vamos ver estes números acontecerem e, infelizmente, não devem ser feitos. No caso concreto da EPUL, ou da EPUL ou de empresas municipais, e principalmente quando estamos a falar de postos de trabalho e de pessoas, a ponderação tem que ser muito bem feita. Não estou, e com isto digo, quando é para extinguir, extinga-se. Agora, tem que se ponderar primeiro antes de fazer a extinção. Muito bem. Muito obrigada, meus senhores, a todos pela presença aqui nesta primeira edição do Poder Local Lisboa. Foi só a primeira edição, porque a TVL vai continuar a fazer o Poder Local Lisboa, como já faz há alguns meses o Poder Local de Odivelas e o Poder Local de Loures. Este Poder Local foi então dedicado à EPUL, a empresa pública de urbanização de Lisboa, extinta, em processo de liquidação. Ficaram então aqui os esclarecimentos e as posições, aliás, dos respectivos partidos políticos de Lisboa. Pela minha parte, muito obrigada pela sua atenção. Boa noite.